Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Estamos chegando com o Meio-Dia Paraná desta segunda-feira. Boa semana para você. Sábado e domingo foram bem gelados, com as temperaturas mais baixas desse ano. Hoje subiu um pouco, mas o tempo esse segue fechado. 18 graus agora. E detalhe, tem mais chuva por aí nas próximas horas. É um prazer ter a sua companhia. Vamos juntos até a 1h05 da tarde. Eu já convido Mônica Dal com notícias do trânsito neste começo de Meio-Dia Paraná. Muito bom dia, boa semana para você. Oi, Alberto, bom dia, boa semana para todos que estão conosco. Estamos ao vivo aqui na Avenida Eurico Gaspar Dutra, no cruzamento com a PR-445. Na semana passada, a Catulintanã mostrou o início aqui dos bloqueios nesta via, que será duplicada. Essa obra faz parte daquele pacote que vai também reformar o terminal Acapulco. Agora, houve o bloqueio total de uma das pistas e daqui a pouco a gente vai mostrar como está o trânsito. Isso porque a outra via que fica ao lado, agora está nos dois sentidos. Claro que o trânsito vai ficar bastante confuso e também apertado. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Olá, Mônica. Também no trânsito você vai ver como está a BR-376, a rodovia do Café. Teve bloqueio parcial no trecho que liga o norte do Paraná a Curitiba, ali na altura de Imbaú. E uma grande apreensão de drogas e armas. Tem uma investigação em andamento para apurar essa rota do tráfico de armas pelo norte do Paraná. Só no flagrante desse domingo foram mais de 70 pistolas e 7 fuzis que estavam sendo levados para o Rio de Janeiro. Muitos desses armamentos têm numeração raspada, então boa parte desses armamentos são marcas diversas, marcas da Alemanha, da Europa, Israel, Estados Unidos, e depois a gente vai a destino. Geralmente todo esse armamento vai para o exército para destruição. Fique por dentro ainda da explosão de uma encomenda nos Correios em Apucarana. 2 pessoas ficaram feridas e parte da área foi isolada para a perícia. Isso na manhã desta segunda-feira. Também um assalto com reféns em Santo Antônio da Platina. Um bandido acabou sendo morto em confronto com policiais militares. E uma novidade, na rodoviária de Londrina, vigilantes particulares começaram a trabalhar para reforçar a segurança. Assunto que você vai ver primeiro aqui no Meio-Dia Paraná. Ao vivo também, já por aqui, Catulintanã, com um dos vários destaques da equipe dela nesta segunda-feira. Meu bom dia. Boa semana para você também. Obrigada, Alberto. Uma ótima semana a você, a todos os que estão com a gente. Falamos aqui da sede da Polícia Federal em Londrina, de onde daqui a pouquinho daremos mais detalhes sobre essa apreensão que você citou de armas e droga que aconteceu ontem. Mas daqui também a gente traz a atualização do caso do londrinense preso, investigado pela morte da esposa e da filha no Japão. Nós tivemos acesso a imagens que você vê primeiro aqui no Meio-Dia Paraná, mais imagens da prisão desse homem que foi feita na semana passada. Ele está detido em Curitiba. Daqui a pouquinho, mais detalhes aqui no Meio-Dia Paraná, Alberto. Você vai ver também como ficou o impacto no preço dos combustíveis após as últimas reduções anunciadas pela Petrobras, o sobe e desce dos valores aqui na nossa cidade. E o Tubarão, que voltou a vencer na Série B do Brasileirão. Detalhe, vitória contra o líder da competição. Agora, 11h50. Hoje é segunda-feira, 17 de julho. Seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná, que está apenas começando. O fim de semana e amanhã desta segunda-feira foram movimentados no setor policial e até por isso o Meio-Dia Paraná já abre retratando um dos assuntos de repercussão nas últimas horas. A invasão de uma casa com moradores mantidos reféns na noite de domingo em Santo Antônio da Platina. Um dos ladrões acabou sendo morto em confronto com os policiais.
Mônica, tirando, claro, todo o abalo psicológico para quem mora nessa casa, como estão os moradores após esse assalto aí tão violento? Pois é, Alberto, pelo menos 3 pessoas foram feitas reféns nessa ação. Esses criminosos, 2 criminosos, invadiram essa casa que fica ali no centro da cidade de Santo Antônio da Platina. Isso aconteceu ontem à noite. Os 2 chegaram lá e aí começaram a cometer vários crimes, roubo agravado, sequestro, cárcere privado. Eles pediram inicialmente para que essas pessoas fossem para um cômodo da casa. Eles trancaram essas pessoas lá e, enquanto isso, várias ameaças estavam acontecendo e um deles pedia dinheiro o tempo todo, obrigava um membro dessa família a fazer diversas transferências para ele. Enquanto isso, esse segundo suspeito pegou o filho desse casal e o levou para um posto de combustíveis, que é de propriedade dessa família, um posto que fica lá na cidade. Eles chegando lá também pedindo dinheiro para esse jovem, só que um policial militar estava de folga ali nesse posto de combustíveis e percebeu, achou a situação bastante estranha. Foi aí que ele pediu apoio e eles conseguiram prender um dos envolvidos. Mais policiais foram até essa casa e também localizaram essa segunda pessoa que tentou fugir. De acordo com a PM, ele reagiu, atirou contra os policiais que atiraram de volta e esse homem acabou morrendo ainda no local. A Polícia Militar não estimou a quantidade de dinheiro que já tinha sido arrancada dessa família, mas claro, foi uma situação bastante preocupante. A PM também reforçou que eles estão bem, tentamos contato com um membro dessa família, mas não tivemos retorno. Falando ainda das apreensões, a Polícia Militar apreendeu armas naquele local, munições e também um veículo utilizado na ação. Reforçando então, um dos suspeitos morreu e o outro foi preso pela Polícia Militar no posto de combustíveis que é de propriedade dessa família. Agora a Polícia Civil vai seguir investigando essa situação que, claro, abalou demais esses moradores de Santo Antônio da Platina. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. As imagens que você viu de toda a movimentação à noite foram cedidas pelos parceiros nossos do Tá no Site. E essas aqui que estão aparecendo agora, repassadas pela Polícia Militar. Uma criança de 9 anos morreu e outras 4 pessoas da mesma família ficaram feridas depois de serem atropeladas em Fazenda Rio Grande, uma cidade na região metropolitana de Curitiba. O motorista do carro está internado. Ele, segundo a polícia, tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. As imagens registradas por câmeras de segurança da rua são chocantes. A família, mãe, 3 filhos e o padrasto das crianças são atingidos em cheio. Nós congelamos o vídeo porque a imagem é muito forte. Rapidamente, vizinhos e outras pessoas que estão passando param para ajudar. A Tainá, que mora em frente, é uma delas. Ela aparece cruzando a rua nesse momento do vídeo e ajuda a segurar o bebê de 1 ano e meio que chegou a ser arremessado durante o acidente. Quando eu olhei, ela veio correndo com a bebê, segurando assim, falando assim, segura, segura, segura que eu vou ver as outras crianças. Aí que ela me deu o bebê, eu peguei, enrolei na jaqueta que eu tava, enrolei ela na jaqueta e fiquei com o bebê enquanto ela foi ver os outros. Aí que daí o socorro veio super rápido e nisso eles orientando tudo pelo telefone, eles fazendo massagem cardíaca, revisando com os vizinhos aqui. A família foi socorrida e levada para hospitais de Curitiba. A mãe, o bebê e uma garotinha de 8 anos não se machucaram com gravidade. O marido dela, padrasto das crianças, teve ferimentos graves. O menino Wesley, de 9 anos, teve múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano gravíssimo. Ele foi levado ao Hospital do Trabalhador. No fim da manhã de domingo, morreu depois de uma parada cardiorrespiratória. O casal trabalha com a coleta de recicláveis. No momento do acidente, a família havia acabado de sair de casa para pegar o carrinho usado no serviço e transportar uma pia que haviam ganhado para completar os móveis da cozinha. De acordo com a polícia, o teste do bafômetro feito no motorista que dirigia o carro indicou que ele não poderia estar dirigindo porque havia bebido. Ele tem 38 anos e foi levado ao hospital evangélico sob escolta da PM. A Polícia Civil já está investigando o caso. Apresentou um resultado de 0,60 mg/litro de ar
alveolar, que para lei penal brasileira já é considerado crime, né? E assim que ele for liberado, ele permanece então preso à disposição da justiça. A princípio ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso e pelo crime de lesão corporal e de dirigir sob efeito de álcool. O limite da rua onde o atropelamento aconteceu é de 40 km por hora, mas os moradores dizem que já há algum tempo estão preocupados porque ninguém respeita e sempre tem gente passando em alta velocidade. Numa lombada, às vezes, que pudesse resolver, acho que já resolveria. Poderia ser que melhorasse a nossa estadia aqui, porque tá cabuloso. Muita velocidade aqui, bem difícil, porque essa rua é muito perigosa. Agora 11h57. Temos imagens agora ao vivo de Apucarana, isso? Apucarana que tem temperatura de 18 graus nesse momento, a mesma temperatura de Londrina. Agora sim, imagens ao vivo lá de Apucarana, também céu encoberto, tempo fechado. De Apucarana, vem essa notícia que você vai conferir agora. 2 funcionários dos Correios ficaram feridos hoje cedo. Foi durante a explosão de uma encomenda. Assunto que a Mônica também está acompanhando e vai trazer agora as explicações de como ocorreu essa explosão e toda a circunstância envolvida aí que deixou 2 pessoas feridas. É isso, Alberto. Que susto que esses funcionários passaram hoje de manhã nesse centro de distribuição que fica no bairro Barra Funda, em Apucarana. Hoje de manhã, um dia normal de trabalho, esses funcionários estavam trabalhando na triagem dos pacotes que depois seguiriam para a entrega. Quando um deles se aproximou, essa caixa que vocês estão acompanhando nas imagens que foram cedidas pela Polícia Civil explodiu. E aí um outro funcionário que estava próximo dele também acabou se machucando. Depois, claro, a Polícia Militar foi chamada, assim como o Corpo de Bombeiros, e eles perceberam que dentro dessa caixa estavam frascos de lança-perfume, que é uma droga. Eles isolaram ali o local para entender melhor a situação e, claro, retiraram aquele pacote dali. Quais as informações da Polícia Civil? De que essa caixa veio do estado do Rio de Janeiro e o destino final seria o endereço da cidade de Apucarana. A gente tem mais detalhes na entrevista do delegado André Garcia, de Apucarana, que trouxe mais detalhes a respeito dessa investigação que agora está só começando. O lança-perfume é uma substância solvente, basicamente formada por éter e cloreto de etilo, e essas substâncias originam um vapor que, em contato com o ar, se torna combustível. Ou seja, acreditamos que esses frascos acabaram quebrando, porque são frascos de vidro, e então houve uma explosão dessa substância que acabou ferindo 2 servidores dos Correios. Ocorre que essa substância aqui no Brasil é classificada como droga ilícita, portanto caracteriza o crime de tráfico de drogas. Bom, agora a Polícia Civil diz que está em busca dessas 2 pessoas, mas é claro que eles podem fazer parte de uma organização criminosa. Agora essa investigação está procurando quem enviou essa droga e também quem receberia. A gente lembra que aqui em Londrina também houve uma situação no centro de distribuição dos Correios. Maconha já foi localizada por cães farejadores, então é uma investigação bastante longa que deve ocorrer agora. Também falamos do estado de saúde desses 2 funcionários. De acordo com a Polícia Civil, eles tiveram ferimentos leves, não precisaram ir para o hospital e estão bem, não correm nenhum risco. Agora a gente tem uma nota aqui que foi enviada pela assessoria de imprensa dos Correios e os Correios disseram o seguinte, que adotaram medidas de socorro e segurança, acionando o Corpo de Bombeiros e providenciando os cuidados médicos aos empregados que tiveram então ferimentos leves. As causas do incidente, bem como a confirmação do conteúdo da encomenda, serão apontadas pela investigação. A Polícia Civil confirmou então que é lança-perfume. Os Correios estão tomando medidas para minimizar eventuais impactos na rotina dessa unidade, que eu reforço, é um centro de distribuição que ainda está funcionando, mesmo após esse grande susto que os funcionários viveram. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica, mais uma vez. Situação registrada hoje pela manhã ali em Apucarana. Agora meio-dia, mais 1 minuto. Uma grande quantidade de armas e mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidas nesse domingo aqui na nossa região. Olha só as imagens aí mostrando todo esse material recolhido numa operação conjunta de várias forças policiais.
Foi o desfecho de uma investigação que vinha monitorando esse carregamento suspeito. Catherine Tanan passou a manhã ali na sede da Polícia Federal, continua por lá, acompanhando os desdobramentos dessa grande apreensão. Catherine, o que se sabe até agora, quais as circunstâncias desse tráfico aí de drogas e também de armas? Alberto, primeiro falar que a Polícia Federal informou que essa grande quantidade chamou bastante atenção. Várias apreensões já foram feitas na nossa região, justamente porque o norte do Paraná, infelizmente, é considerado aí uma rota, Uma rota do tráfico que começa na fronteira com o Paraguai e segue principalmente para os estados da região sudeste do Brasil, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Neste caso de ontem, a polícia recolheu dentro de um caminhão-baú, em vários sacos que estavam soltos, 7 fuzis, 75 pistolas, também carregadores dessas armas e mais de 2 toneladas de maconha. O detalhe é o seguinte: esse caminhão deveria estar carregado unicamente com carga de carne de porco, inclusive mais de 10 toneladas de carne. Essas carnes estavam no veículo, mas com adicional dessa carga ilícita de armas e drogas. O veículo foi parado na BR-369 em Cambé, numa operação conjunta entre a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Receita Federal. Agora de manhã, aqui na sede da PF, gravou entrevista com a gente o delegado Hugo Leonardo, e ele explica exatamente como eles conseguiram chegar até esse caminhão. Havia uma suspeita de que esse caminhão, estaria vindo da região da fronteira, da região de Foz ali com o Paraguai, que havia uma suspeita que eles estariam movimentando alguma carga ilícita, através dos registros, que a gente tem muitas imagens nas rodovias, aparelhos de captação de veículos. Então havia uma suspeita de que esse veículo poderia conter algum material. Não se sabia se era cigarro, se era droga, se era arma, ou às vezes pode ser que não havia nenhuma ilicitude. Foi realizada a abordagem, ali na rodovia, entre Cambé e Londrina, e foi verificado todo esse material. O delegado também informou para a gente que esse motorista de 29 anos foi preso em flagrante e indiciado por tráfico internacional de armas e tráfico internacional de drogas. Segundo a PF ainda, ele já tem passagens pela polícia por outros crimes, como ameaça e violência doméstica, e é morador de Medianeira, cidade que fica no oeste do estado, distante aproximadamente 60 quilômetros de Foz do Iguaçu, justamente na fronteira com o Paraguai. O delegado detalhou o seguinte, que pelas investigações eles levantaram as seguintes informações até agora, que primeiro esse motorista fez o carregamento normal da carga de carnes na cidade de Assis Chateaubriand, onde fica a indústria da empresa responsável pela carne. Depois, o caminhão teria parado em uma outra cidade, também da região oeste, que eles ainda tentam identificar onde foram inseridas as drogas e as armas nesse caminhão. No interrogatório, o delegado disse que o motorista ficou em silêncio, então não explicou nada sobre como colocou esses materiais ilícitos dentro do caminhão e para onde iria levar. Mas a desconfiança é de que tudo isso fosse para o Rio de Janeiro, justamente porque a carga de carnes tinha como destino final o Rio de Janeiro, 3 cidades do Rio de Janeiro. Então a suspeita é que a carga de armas e drogas também fossem levadas para o Rio. A carga, segundo o delegado, ficou refrigerada aqui na sede da PF durante toda a madrugada para não ter prejuízo também a esses alimentos, mas, claro, vão ser analisadas agora pela empresa responsável. Tanto que, nesse momento, tem uma equipe da empresa aqui na sede da Polícia Federal. Eles estão cuidando do transbordo, transferindo essa carne do caminhão que foi apreendido para um outro veículo, até porque esse caminhão tem que ficar aqui para passar por perícia. Nós questionamos o delegado sobre o que deve ser feito com todas essas armas e drogas. Olha só. A droga vai ser incinerada já. Essa semana tentaremos incinerar essa mercadoria e o armamento vai ser todo periciado. Vai ser analisado. Muitos desses armamentos têm numeração raspada. Então, boa parte desses armamentos são marcas diversas, marcas da Alemanha, da Europa, Israel, Estados Unidos. E depois a gente vai a destino. Geralmente, todo esse armamento vai para o exército para destruição. Ele foi indiciado pelo tráfico internacional de armas e o tráfico internacional de drogas. Porém, no interrogatório ele ficou em silêncio. Catherine, o próprio delegado já fala em tráfico internacional de drogas e armas, mas há
essa evidência de que realmente esse armamento entrou no Brasil, ou há outras linhas de investigação que apontam que o armamento possa ter saído daqui de dentro mesmo do Paraná ou de outros estados e estava só cortando a nossa região? Não, Alberto, de acordo com o delegado, o indício mais forte é justamente que esse carregamento tenha vindo sim do Paraguai aqui para dentro do território brasileiro. O delegado informou ainda que normalmente são armamentos que vêm de outros países, param no Paraguai, que é, digamos que, considerado um corredor por onde essas armas passam para então entrarem, infelizmente, em solo brasileiro. Então, o delegado diz que forte indícios de que esse carregamento tenha, sim, vindo do Paraguai. Inclusive, ele deu entrevista hoje de manhã falando também sobre essa situação que a polícia está investigando. Nós não podemos confirmar, mas assim, há um indício muito grande de que, até por conta da dinâmica que ocorre nessa a importação de armas e drogas no Brasil, sabemos o número de flagrantes, o número de apreensões que temos ali na região de fronteira, Foz do Iguaçu, Iguaíra principalmente, temos até Ponta Porã, Cascavel, essa região de fronteira temos muitas apreensões e a dinâmica do crime é essa, né? Vem de Paraguai, pode ser até um país como que passa é utilizado como corredor, né? Às vezes até de outros países, outros até continentes, mas o que nós podemos concluir de momento é que provavelmente seria isso. A gente fez contato, claro, com as empresas também envolvidas nessa situação no quesito transporte da carne, sem relação, a princípio, com o transporte de armas e drogas. Segundo a PF, até o momento, a informação que eles têm é de que nenhuma das empresas, nem a empresa responsável pela carne, nem a terceirizada, que é responsável pelo frete, sabiam desse crime que estava sendo cometido. Mas a gente fez contato e a Frimeza, que é a empresa responsável pelas carnes, disse o seguinte, que atua no ramo há mais de 40 anos e que o caminhão apreendido com armas e drogas nesse domingo não é de propriedade da empresa. Em nota, eles disseram que a frota de transporte é 100% terceirizada e as empresas prestadoras de serviços não são exclusivas. Disseram ainda que, como todos os compartimentos de cargas contendo os produtos são vistoriados e lacrados por órgão federal antes de sair das indústrias da empresa, caminhões fora dos padrões exigidos não são de responsabilidade da Frimeza, no caso, essa empresa aí responsável pelos mais de 10 toneladas de carne de porco que estão dentro desse caminhão. A empresa terceirizada, que é de Medianeira, informou o seguinte, que a empresa responsável pela carne fez contato com eles ficaram bastante surpresos. Segundo ele, disseram que já trabalham com a Frimeza, nunca tiveram nenhum imprevisto e que estão em contato, as duas empresas, justamente para falarem sobre esse caso. Sobre o motorista, disseram que ele trabalha há 1 ano nessa empresa terceirizada, que nunca apresentou problemas, que nunca desconfiaram de nada e que ele sempre prestava serviço junto a essa empresa responsável pela carne. Eles estão fazendo contato com o advogado justamente para descobrir o que é possível fazer agora para conseguir o caminhão de volta, até porque está aqui na cidade de Londrina, na sede da Polícia Federal e deve ser vistoriado, periciado. Alberto, uma das informações que a Polícia Federal ainda quer levantar é descobrir se nesse caminhão tinha algum rastreador que possa confirmar esse caminho feito pelo motorista que carregou a carne em Assis Chateaubriand, mas foi para outra cidade, a princípio, segundo a PF, fazer esse carregamento de drogas e armas. E se tiver um rastreador, justamente vai ser importante para descobrir isso aqui na Polícia Federal. Alberto. Obrigado, Catherine. Além da nossa equipe aqui do Meio Dia Paraná, o G1 também está com informações no nosso site sobre essa grande apreensão de drogas e também de armas nas últimas horas. Quem está seguindo do norte do Paraná para Curitiba tem enfrentado um ponto de lentidão desde domingo. Isso porque a Rodovia do Café, a BR-376, teve um bloqueio parcial ali na altura da cidade de Imbaú. O motivo? Terra e pedras caíram sobre uma das pistas e o trânsito está sendo parcialmente desviado por lá. Confira na reportagem.
Deslizamentos de terra começaram neste domingo por volta das 11 horas da manhã, aqui no quilômetro 405 da BR-376, que liga as cidades de Imbaú com Tibagi, nos Campos Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT, o barranco não suportou as fortes chuvas dos últimos dias e cedeu sobre a pista. Motoristas que passavam pelo local avisaram as autoridades. Ninguém se feriu nesse deslizamento. A BR está parcialmente interditada desde ontem à tarde e hoje pela manhã, segunda-feira, equipes do DENIT, com apoio do DR, começaram a fazer a limpeza e a retirada da terra. Porém, o trabalho precisou ser interrompido várias vezes devido às fortes chuvas que continuam aqui na região e que aumentam novos riscos de deslizamentos. O geólogo foi chamado pelo DENIT para avaliar o terreno. Ainda não há previsão do fim dos trabalhos e há ainda a possibilidade da BR ficar totalmente interditada caso a previsão do tempo piore pelas próximas horas. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção aos motoristas e que, se possível, peguem uma rota alternativa, acessando a cidade de Telêmaco Borba pela PR-340, depois seguindo pela BR-153 e retornando na sequência pela BR-376 aqui no centro da cidade, até que os serviços sejam finalizados aqui na região de Tibagi, divisa com Imbaú. Reforço para você que esse bloqueio é na rodovia, que é o principal acesso do norte do Paraná para Curitiba. Olha aí, BR-376, rodovia do Café, na altura da cidade de Imbaú. A interdição por lá é parcial, sentido norte do Paraná para Curitiba. Sentido contrário, o tráfego está liberado. Apesar desse ponto de lentidão, dá para pegar a estrada tranquilamente, até porque não há filas tão longas assim. E caso ocorra a interdição total em algum momento, equipes da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT estão por lá orientando o caminho do desvio. Tá aí essa orientação e no nosso site, claro, tem sempre a atualização para você que for pegar a estrada, já se programar, já saber como está a situação da rodovia. Também no trânsito, tem mudanças no cruzamento da PR-445 com a Avenida Eurico Gaspar Dutra, ali na região do Terminal Acapulco, na zona sul de Londrina. São novas alterações, além daquelas que já mostramos ao vivo na semana passada. A Mônica está por lá e explica para você o que mudou dessa vez. É isso, Alberto. Agora temos por aqui um bloqueio total de uma das pistas. O senhor vai mostrar para vocês, vou dar licença aqui para ele mostrar, porque na semana passada nós mostramos que havia um bloqueio parcial. Agora os motoristas que vêm aqui da marginal da PR-445 ou da Avenida 10 de Dezembro não conseguem mais descer por esta pista da Avenida Eurico Gaspar Dutra. E o que a Prefeitura fez aqui para tentar deixar a situação mais confortável para os motoristas? Agora essa pista que vocês estão vendo, ela é nos dois sentidos, né? Vocês estão vendo uma divisão e aí os carros podem descer sentido Zona Sul, também Conjunto Cafezal, e também podem subir para acessar as marginais da PR-445 ou até mesmo a Avenida 10 de Dezembro. A gente lembra que essa obra está acontecendo aqui por conta do terminal Acapulco. De acordo com a Prefeitura, há uma obra de drenagem aqui para duplicar as marginais da PR-445 para facilitar, então, o acesso ao novo terminal Acapulco. Vocês viram também agora há pouco uma pedestre atravessando. Quando nós chegamos aqui, Alberto, alguns pedestres vieram conversar com a gente, algumas pessoas que costumam passar neste local, porque, segundo eles, esse bloqueio aqui, essas mudanças no trânsito, tornaram a situação ainda mais complicada. O senhor vai mostrar aqui novamente a parte de cima, porque ali há uma faixa de pedestres, né, que ela normalmente é utilizada pelos pedestres que vêm aqui da marginal, e o trânsito ele ia pelo outro fluxo, né, somente um fluxo. Agora, com essa descida dos motoristas, eles estão vindo em alguns casos em alta velocidade e aí a situação para o pedestre fica complicada. Então a gente reforça que agora aqui quem passar por esse trecho vai ter que ter muito mais calma e paciência, porque de acordo com a Prefeitura, os bloqueios aqui vão durar pelo menos 30 dias. E agora, como muitos carros que vêm da
marginal da PR-445 descem aqui nesta rua que está diferente, então os pedestres precisam ter muita atenção e é preciso também que esse local seja monitorado para que nenhum acidente ocorra. Reforçando, mudanças por aqui vão seguir pelos próximos 30 dias, de acordo com a Prefeitura. Somente uma pista da Avenida Eurico Gaspar Dutra liberada, como vocês viram. Essas informações que a Mônica trouxe agora ao vivo com imagens estão reforçadas também no Waze. Obrigado, Mônica, que está ao vivo ali. Aqui no Waze, olha só, você observa, esse ponto aqui é a interdição total, quem sai da PR-445 e desceria ali pela pista de acesso ao Cafezal. A pista de lá está sendo compartilhada, duplo sentido, e até por isso está em vermelho aqui, porque tem lentidão nesse momento, nesse horário de almoço, ali na Avenida Eurico Gaspar Dutra. Informações aqui, você conferindo ao vivo no nosso Meio Dia Paraná. Meio-dia mais 16 minutos. Começou a vigilância privada na rodoviária de Londrina. É uma tentativa de reduzir furtos e roubos. A empresa contratada colocou os primeiros agentes para trabalhar, para ficarem de plantão por lá, para ficar de olho aí nesses momentos aí de maior movimento e também de insegurança na nossa rodoviária. Catherine Tanan, como está funcionando esse serviço e quais os custos também? Alberto, são vigilantes que se revezam em turno de 12 horas. Então, a cada 12 horas, há uma equipe de vigilância na rodoviária de Londrina, cobrindo 24 horas de vigilância ali no terminal rodoviário que fica na região leste de Londrina, ali no finalzinho da Avenida Leste-Oeste, no encontro com a 10 de dezembro. Esse trabalho, portanto, já começou e tem o intuito, como você bem falou, de dar mais segurança, tanto para quem está viajando, como para quem está indo esperar alguém que está chegando, ou para quem trabalha na rodoviária, uma vez que há vários guichês, tanto para a venda de passagens como locais para a venda de outros produtos, como de alimentação. Esses vigilantes, eles ficam na entrada da rodoviária, só que também fazem rondas na parte de dentro, tudo a pé. Não usam carros, não usam motos, justamente para facilitar esse contato, para que eles verifiquem tudo o que está acontecendo ali. A decisão de contratar vigilância privada é uma tentativa de conter furtos e roubos na rodoviária, principalmente nos horários de embarque e desembarque, quando as pessoas estão muito focadas em cuidar das suas bagagens, em pegar alguma bagagem que está ali, por exemplo, no porta-mala do ônibus e acabam se descuidando com alguma bolsa que está pendurada no corpo. E é aí que a gente já mostrou, inclusive, aqui no Meio Dia Paraná, que os criminosos acabam agindo. A PM e a GM, importante lembrar que eles têm bases na rodoviária, mas eles não têm equipes fixas. Os agentes apenas fazem rondas em alguns períodos do dia. Então agora, com essa contratação, a rodoviária passa a ter a própria segurança, a própria equipe de segurança, que é uma equipe privada, uma equipe da cidade de Ponta Grossa que venceu aí a concorrência na CMTU. Eles vão receber quase R$ 34.800 por mês para fazer esse serviço. Por ano, chega aí a R$ 417 mil de custo para garantir essa segurança privada. E olha, apesar desse reforço ali na rodoviária, as portas dos fundos vão continuar fechadas também por segurança e o acesso permanece sendo feito apenas pelas portas perto do estacionamento para controlar melhor o fluxo de pessoas. Então, Alberto, o serviço de segurança privada começando na rodoviária de Londrina para dar maior tranquilidade para todo mundo que vai até aquele local, seja por uma rápida passagem, seja para trabalhar ali diariamente. Muito obrigado, Catherine. Atualização que você está vendo primeiro aqui no nosso Meio Dia Paraná, esse esquema privado de segurança na nossa rodoviária, né? Torcer para que efetivamente tenha resultados e dê mais tranquilidade para quem está por lá a passeio, a trabalho, enfim, utilizando o nosso terminal. Meio-dia, mais 19 minutos. Você vai ver ainda hoje no Meio Dia Paraná novas imagens do momento da prisão do londrinense investigado pela morte da esposa e da filha no Japão. Já no próximo bloco, Justiça aceita a denúncia do Ministério Público e abre ação criminal contra presos por ataque à escola de Cambé. O sobe e desce no preço dos combustíveis. Reduções da Petrobras não tiveram grande impacto para o consumidor londrinense. E a beleza da florada das cerejeiras. É daqui a 1 minuto, intervalo bem curto. Já já, seu Meio Dia Paraná está de volta.
Meio-dia mais 21 minutos, já de volta com o Meio-Dia Paraná para falar dos preços dos combustíveis. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo revela que as últimas reduções de valores por parte da Petrobras tiveram pouquíssimo impacto para o motorista de Londrina. O comparativo semanal indica que boa parte da economia não chegou efetivamente ao consumidor final. Você vai entender por quê agora na reportagem. Nas bombas, o valor que se paga hoje em Londrina no etanol e na gasolina pouco mudou se comparado a um mês atrás. E neste intervalo de tempo foram pelo menos 2 reduções em valores por parte da Petrobras. Em meados de junho, a diminuição no preço da gasolina foi de 13 centavos por litro. No final de junho, novo anúncio de redução, outros 14 centavos a menos em média. Dados da Agência Nacional do Petróleo indicam que na primeira redução, em meados de junho, o preço médio da gasolina comum em Londrina era de R$ 5,40 o litro. Na semana seguinte, manteve os R$ 5,40. Depois caiu para R$ 5,33. Na sequência, subiu para R$ 5,48. Agora está em R$ 5,43. Ou seja, passado um mês, o patamar é bem parecido, com média de 3 centavos mais cara, inclusive. Parte da explicação para a economia não ter chegado ao consumidor final foi a volta da cobrança de impostos federais em julho, após um período com suspensão da tributação. Hoje, o preço mínimo da gasolina comum em Londrina, segundo a ANP, é de R$ 5,09. O máximo chega a R$ 5,86. Mesmo sem grandes reduções, no comparativo com outras grandes cidades do estado, o preço médio da gasolina em Londrina está mais barato. Em Maringá, está R$ 5,83. Em Curitiba, o valor médio é de R$ 5,95, com muitos postos cobrando acima de R$ 6,00 a gasolina comum. Aqui na nossa região, o preço médio em Apucarana é de R$ 5,47, de R$ 5,44 em Arapongas e de R$ 5,41 em Cambé, ou seja, realidades que mudam bastante entre diferentes regiões do Paraná. A queda não percebe, mas quando sobe, percebe. Tem oscilação. Toda semana às vezes tem oscilação, tá? Mais para cima, mais do que para baixo, né? Faz diferença, né? Eu trabalho um pouco longe, né? Então dá uma diferença boa aí no orçamento. No caso do etanol, há também o impacto do momento da safra, com maior ou menor quantidade de produto no mercado. Mesmo assim, pouca variação. Em meados de junho, o preço do litro em Londrina estava em R$ 3,91. Na semana seguinte, foi para R$ 13,97. Depois, R$ 13,86, R$ 3,90. E no último levantamento, R$ 13,85. Atualmente, o preço mínimo do etanol em Londrina, segundo a ANP, é de R$ 3,65, o máximo R$ 4,19. Já na comparação com outras cidades, o preço médio do etanol em Londrina está abaixo dos R$ 4,17 de Maringá e dos R$ 4,60 de Curitiba, e mantém níveis próximos com os R$ 13,94 de Apucarana, R$ 13,85 de Arapongas e R$ 13,80 de Cambé. Você está pagando quanto para abastecer, seja no etanol, seja na gasolina? Mande aqui a sua mensagem para o Meio-Dia Paraná. O nosso aplicativo está aí na tela, sempre à sua disposição. É você ajudando a fazer o Meio-Dia Paraná e analisando também esse impacto, né? Até porque o custo dos combustíveis tem resultado direto em diversos outros produtos, pesando no orçamento de quem tem ou mesmo quem não tem veículo e acaba pagando essa conta mais alta. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e 3 presos investigados por envolvimento no ataque a uma escola de Cambé viraram réus numa ação criminal. Eles deixaram de ser meros suspeitos e agora são efetivamente investigados, acusados de envolvimento no crime. Mônica, além dessa parte jurídica, desse novo desdobramento, a família também teve um momento de fé nesse fim de semana. A família que, inclusive, conversou com você nas últimas horas.
É isso, Beto. Nós estivemos lá em Cambé, na paróquia Santo Antônio, que era a paróquia da Caroline e também do Luan, justamente conversando com o avô do Luan, o seu Miro, que sempre nos atende com muito carinho, e a gente agradece também, porque em meio a toda essa dor, eles sempre são bastante participativos, recebem a nossa equipe sempre com bastante atenção. Agora, falando a respeito primeiro deste fim de semana, que a família do Luan e também da Caroline, essas famílias, na verdade, viveram momentos de fé no fim de semana. Para a gente explicar um pouco a respeito de toda essa situação. O Luan e a Caroline fariam uma viagem para Aparecida, no interior de São Paulo, esse local que é muito procurado pelos católicos. As passagens de avião já estavam compradas, mas infelizmente houve essa tragédia. Essa viagem dos dois seria feita com o seu Miro e também com a esposa dele. Eles iriam de avião e depois encontrariam vários moradores de Cambé, também na cidade de Aparecida, e depois eles iriam participar de um evento da Canção Nova, ali perto também da cidade de Aparecida. Houve essa tragédia, mas mesmo assim o seu Miro decidiu ir nessa viagem e passou essas passagens de avião para o pai e para a mãe da Caroline. Então, os dois casais foram, além de um ônibus que vocês estão acompanhando aí nas imagens. O seu Miro, há algum tempo, tinha uma promessa a ser paga. Essa promessa ele pagaria como? Levando diversos moradores de Cambé para a cidade de Aparecida. Ele mesmo ia tirar do próprio bolso para levar essas pessoas, cerca de 30 pessoas. Mas o dono dessa empresa de ônibus, que é aqui de Londrina, se sensibilizou com a situação e disponibilizou ainda mais 30 lugares. Então, 60 moradores de Cambé que frequentam a paróquia, a mesma igreja da Caroline e também do Luan, eles foram até a cidade de Aparecida. Vocês estão acompanhando aí. O ônibus, né, foi todo pintado e as fotos do Luan e da Caroline também estavam lá. A gente vai ouvir agora algumas entrevistas de algumas pessoas que viajaram também para a cidade de Aparecida, participaram desse evento e conversaram conosco, né? A gente vai agora acompanhar a entrevista da Alenir e também do seu Zé. Eles são amigos do seu Miro e participaram dessa viagem. Quando eu vi o ônibus chegando e vi que eles dois estavam estampados, eu senti aquela sensação, tipo assim, eles vão de ônibus com a gente, quer dizer, eles não vão de avião, eles estão aqui. Sabe aquela sensação de se sentir a presença dos dois no ônibus? Foi, tipo assim, eu falei, foi uma viagem assim muito maravilhosa, abençoada, que, tipo assim, parece que a gente nem canseira sentiu. Eu falei, foi uma viagem incrível. Foi muito emocionante lá em Aparecida, foi uma coisa... Teve a missa das 10, onde eles falaram do caso do Luan e a Carol, né? E lá em Aparecida, eu acho que no momento lá devia ter umas 6 mil pessoas, né? Naquela basílica, né? Foi emocionante. Que o que faz toda a família seguir com a vida é justamente essa fé. Ele se mantém na igreja, se mantém se envolvendo nesses eventos da Igreja Católica para conseguir superar essa situação. A gente lembra que esse crime, essa tragédia, vai completar um mês e a Carol e o Luan foram mortos dentro, o Luan, né, antes ainda foi para o hospital, eles foram baleados dentro do Colégio Estadual Helena Collodi. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do seu Miro, que conversou com a gente, falou também dessa viagem e também comentou como foi esse último mês muito difícil para a família, porque a gente lembra, o Luan morava com o seu Miro e também trabalhava na empresa dele de fotografias. Vamos acompanhar. É fácil falar do Luan e da Carol. 2 meninos de luz, né? Bondade. Mas dói. O Luan era meu parceiro em tudo. Nas viagens, tudo. Ele era o meu melhor amigo. No trabalho. É difícil. Falar para você que é fácil não é não. E essas homenagens que estão prestando para eles no mundo inteiro. E ontem na Canção Nova, realmente... foi uma coisa assim que eu não imaginava que fosse tudo aquilo, sabe? Ao mesmo tempo que dói, ao mesmo tempo nos dá orgulho de ter 2 meninos de Deus
como eles. Fica nosso desejo de força para essa família que precisa seguir, né? Mesmo em meio a essa tragédia, que Deus dê força para todos eles. Agora a gente fala a respeito das investigações, essa parte jurídica dessa situação que, claro, a RPC acompanha de perto. Na semana passada, 3 dos presos foram denunciados pelo Ministério Público. Essa denúncia foi aceita pela Justiça e agora esses 3 suspeitos passaram a ser formalmente acusados pelos crimes e não mais meros suspeitos. Eles seguem presos e sem prazo para julgamento. Para a gente encerrar, comentar também o que o seu Miro falou para a gente, que no fim do mês haverá um outro evento católico aqui em Londrina, no ginásio Moringão, e nesse evento, novamente, da Igreja Católica, eles irão homenagear novamente o Luan e a Caroline. Esse evento está marcado para o dia 29. Alberto. Obrigado, valeu, Mônica. São momentos aí de homenagem, né, de manter viva essa lembrança desses 2 adolescentes e, claro, aguardando também o rigor por parte das autoridades em relação a esses presos envolvidos no planejamento desse brutal ataque em Cambé. 12h32. O G1 está publicando uma série de reportagens sobre o turismo no Paraná e hoje é a vez das belezas do norte pioneiro do nosso estado. Assunto para o Gabriel Bukalovski, da equipe do G1 aqui na nossa região, ele que está aqui chegando ao vivo para contar um pouco do que você vai ver no nosso site. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Alberto. Boa tarde para você, para todos da região de Londrina, a região que eu amo de paixão. Pois é, como você disse, aí destacou, né, o G1 ele está produzindo uma série de reportagens destacando belezas do nosso Paraná, né, aquelas cidades menores, mas que têm uma grande importância rica aí para o pessoal poder se aventurar. E hoje nós vamos embarcar para Ribeirão Claro, que fica na região norte pioneiro, né, um lugar que atrai aí os visitantes pela beleza que esse lugar acaba tendo ali, né, que é banhado pela represa Chavantes, um lugar espetacular de tirar o fôlego. A cidade ela tem pouco mais de 12.300 habitantes e é banhada pela linda represa Chavantes, como eu falei, né, que é formada aí pelos rios. Com a beleza da natureza, né, a cidade ela tem diversas atrações para o público poder conferir e poder fazer na cidade, até aqueles que buscam um sossego, lugar mais calmo, e para aqueles que querem se aventurar numa aventura mais radical. Um dos passeios mais famosos da região, claro, é o Morro do Gavião, né, que entrega um cenário de filme pela beleza imponente do local. Inclusive, a gente tem a torre, né, da RPC instalada ali no local, que tem um cenário incrível. Além disso, claro, o visitante ele pode pular de tirolesa no local e visitar outras propriedades ali em volta, em chácaras e fazendas, né? A gente separou várias coisas que o visitante ele pode fazer. Eu não posso deixar de destacar também, né, um outro principal atrativo da região, que é a Ponte Pêncil, né, que liga o estado paulista ao estado do Paraná e que é cortada ali pelo rio Paranapanema. O local ele faz parte do acervo, né, cultural aqui do nosso estado. A gente lembra que há pouco tempo, né, esse lugar ele foi vandalizado, teve a reconstrução do lugar e o pessoal então pode visitar, que é muito lindo, muito bacana mesmo a região. Para conhecer todos esses locais, Alberto, eu lembro que eu já passei pela região de Ribeirão Claro, eu visitei alguns pontos e realmente é fantástico aquele espaço ali, tem várias atrações e beleza para o pessoal conferir. Mas isso a gente conta em detalhes lá no G1 Norte e Noroeste, a gente preparou uma série de reportagens e nela a gente conta o guia do que fazer em Ribeirão Claro, né? Como se hospedar, onde comer, quais são as opções de passeios que o visitante pode fazer, inclusive um mapa para quem sai da região de Londrina ou que é de Londrina até chegar em Ribeirão Claro. Então acesse a página do G1 ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code no cantinho da tela que você vai poder se aventurar aí em outras belezas aqui do nosso estado. Alberto, eu te pergunto, você conhece a região de Ribeirão Claro? Já passou? Como é que é? Conheço, tem uma beleza natural realmente muito legal e assim, a estrutura melhorou bastante para lá. Quem vai se hospedar, vai se divertir, vai comer por ali, né? Melhorou bastante ao longo dos últimos anos, é um passeio bem bacana, vale muito a pena. Obrigado aí ao Gabriel trazendo essas dicas, também muita prestação de serviço e tá ali no nosso site as curiosidades e também muitas orientações
para você que está aí disposto a pegar a estrada e aproveitar um pouco mais de Ribeirão Claro, que sempre marca a presença aqui na tela do nosso Meio Dia Paraná. O Gabriel falou dessa série de reportagens e outro destaque do G1 nesse começo de semana interessa a muita gente aqui da nossa região. Olha só, a Prefeitura de Ibiporã abriu inscrições para um concurso com 29 vagas. Dentre os cargos, enfermeiro, médico, professores, contador e economista. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 9.100. O prazo para se inscrever vai até 10 de agosto. No nosso site tem todas as informações e o link para você que quer fazer a sua inscrição. Meio-dia, mais 37 minutos, imagens do início da manhã, pegando o aeroporto de Londrina, o sol surgindo no horizonte, ali no limite da Zona Leste com a Zona Sul da nossa cidade. Hoje, temperatura nem tão baixa ao amanhecer, mas aquele ventinho gelado que, claro, dava uma sensação de frio até mais intenso. Agora, horário de almoço, a temperatura em Londrina chegou à marca dos 21 graus, ainda temos muitas nuvens, muitas áreas de instabilidade e isso não só em Londrina. Olha aqui, boa parte do Paraná, com possibilidade inclusive de pancadas de chuva ao longo das próximas horas. Não é aquela chuva intensa, mas é uma chuva que deixa o clima ainda, essa temperatura um tanto amena nesse comecinho de semana. Mais próximo ali à divisa do Paraná com São Paulo, o tempo um pouco mais firme, ou seja, situações diferentes ao longo da nossa região nessa segunda-feira. Aqui em Londrina, começamos o dia com 12 graus, a máxima prevista de 26 ao longo da tarde, à noite 25 graus. Na madrugada seguinte, aí sim, volta a esfriar novamente. Na nossa região, as mínimas foram de 10 graus em Rolândia e Apucarana e 11 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. E as máximas previstas de 25 em Apucarana e Cornélio Procópio, 26 em Jacarezinho e 28 graus em Bandeirantes. Essa chuva fina prevista para as próximas horas deve chegar ali mais ao longo da noite e na madrugada de terça-feira. No comecinho da tarde, por enquanto, o tempo segue firme, apesar de muitas nuvens na nossa região. E com essa onda de frio dos últimos dias, temos também destaque para a Florada das Cerejeiras, que são bastante tradicionais em diversas cidades aqui da nossa região. E o Meio Dia Paraná preparou uma reportagem para você. Um mundo cor-de-rosa vai ser a primeira visão dos filhotes desse passarinho aí, quando eles saírem dos ovos. É mesmo um encantamento para qualquer criatura. É lindo, dá uma paz, é maravilhoso. Ela floresce a gente por dentro, né? Que nós estamos precisando, né? Aí ela vem para nos alegrar. A cerejeira, que costuma mostrar as flores nas primeiras ondas de frio, é árvore símbolo do Japão e também de Apucarana. Esta espécie encontrou no município do norte do estado o clima ideal para esbanjar boniteza. As primeiras 100 mudas foram plantadas há cerca de 50 anos pela Associação de Idosos da Comunidade Japonesa. Hoje, já são 25 mil cerejeiras espalhadas por todos os cantos da cidade. Elas estão nas margens do lago, ao redor da rodoviária, sozinha na frente de uma casa ou ocupando o canteiro central da avenida, de fora a fora. Que é a avenida mais bonita que tem aqui na cidade, né? As amigas aproveitaram os minutos de folga do serviço para guardar um registro. Também eu aproveito o embalo. Tava pedindo muito para ela tirar foto minha aqui nessa árvore. Acho que é um dos climas mais bonitos que tem da cidade de Apucarana, eu creio que é o inverno, né? Por causa das flores, das árvores, que ficam a cidade fica bem mais bonita. É um espetáculo, mas de curta duração. A cerejeira, florida assim, dura poucos dias ou menos. Uma chuva forte ou ventania pode derrubar as flores em questão de minutos. Enquanto algumas plantas estão em dormência, se preparando para florir na primavera, outras, o estímulo para florescer é justamente o frio. As cerejeiras, por ser uma planta exótica, ela dura muito poucos dias. Melhor fazer como seu Antônio, que todos os dias dá uma espiada na cerejeira que plantou há mais de 30 anos ao redor da casa onde mora. E mesmo em meio a uma vizinhança toda florida,
Ele diz que suas 3 árvores são as mais bonitas do bairro. Todo mundo que passa aqui fala, ô rapaz, olha aqui, essas 3 árvores junto aqui é fora de série, hein? Mais bonita, ó. Daqui a pouco, esta e todas as outras reportagens do Meio Dia Paraná vão estar ali no Globoplay para que você possa conferir também. No próximo bloco, você vai ver novas imagens e informações da prisão de um londrinense investigado pela morte da filha e da esposa no Japão. E a vitória do Leque contra o líder da Série B do Brasileirão. Mais imagens ao vivo de Londrina e informações para você sobre uma decisão do governo federal que vai permitir que servidores públicos federais só comecem a trabalhar 2 horas após o fim dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O torneio começa já nesta quinta-feira e terá partidas logo no início da manhã. Em Londrina, a Prefeitura avalia a adoção da medida também em órgãos públicos municipais, mas ainda não há prazo para essa definição. Agora, 12h42. Novas imagens mostram o momento da prisão do londrinense investigado pela morte da esposa e da filha no Japão. O crime foi no ano passado e o principal suspeito dessas mortes foi preso pela Polícia Federal. Kathleen Tanão, que retratam essas imagens e quais os próximos passos da investigação? Alberto, essas imagens são dos aeroportos, por onde o Anderson passou depois que foi preso. Detalhe, ele foi detido em São Paulo, a gente lembra, no apartamento de uma amiga, e de lá foi levado de avião para o aeroporto de Curitiba. Então a gente vê nessas imagens essa movimentação, entra num avião e depois desce desse mesmo avião, já em Curitiba, onde está detido na sede da Polícia Federal e onde deve permanecer, de acordo com o delegado aqui de Londrina, que participa dessa investigação. A gente lembra que o Anderson foi detido na semana passada. Ele é londrinense e principal suspeito de ter tirado a vida da filha e da esposa dele no Japão em agosto do ano passado. A Polícia Federal ainda não esclareceu qual teria sido a motivação para esse crime. Inclusive, hoje, aqui na sede da PF, eu conversei com o delegado até para ter mais informações do caso. Ele disse que, por enquanto, não vai divulgar novidades sobre essa situação e também não dará entrevistas. Então, tudo que nós temos de informações aí tem sido repassadas por quem está envolvido na investigação, mas entrevistas, por enquanto, o delegado aqui em Londrina não concedeu. Conforme a polícia japonesa, a esposa e a filha do Anderson teriam sido esfaqueadas na casa onde eles moravam em Sakai, que fica a 500 quilômetros da capital, Tóquio. A polícia japonesa apontou que ela, a esposa, tinha 29 anos e a filha 3 anos de idade. A perícia mostrou que cada uma tinha pelo menos 10 perfurações no corpo e a mulher ainda teria sofrido algumas agressões no rosto. Na rede social, ela mostrava ali que era casada com o Anderson. Na casa da família dele, na semana passada em Cambé, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão, mas também não divulgaram o que foi recolhido. Agora há pouco chegou um e-mail de resposta da Embaixada do Japão no Brasil. E eles falaram o seguinte sobre esse caso, que está sendo investigado e não é possível fornecer mais detalhes por enquanto, que a Embaixada do Japão no Brasil vai continuar a monitorar o progresso da investigação sobre esse assunto e vai fornecer o apoio necessário à família das vítimas. Termina uma nota dizendo que continuam orando pelo descanso dos que perderam a vida nesse caso. Nossa equipe, Alberto, também vai continuar de olho. Qualquer novidade por parte da Polícia Federal que está a par dessas investigações, a gente traz aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, obrigado. Nossa equipe que na sexta-feira, tão logo ocorreu a prisão, já trouxe todas as informações para você aqui na nossa RPC. Quem tem dívidas com bancos, a partir de hoje, tem uma nova oportunidade para acertar as contas. Começou a valer o programa Desenrola Brasil. Palavra difícil de se falar e de encarar, né? Quem tem conta atrasada muitas vezes não tem acesso a crédito, não consegue parcelar uma compra, fechar um contrato de aluguel. Bem difícil por causa do salário que a gente recebe, né? Daí ou a gente come ou a gente paga as contas atrasadas, né? Na medida do possível a gente tenta pagar. Pagar dívida é difícil, é juro muito alto. Hoje, aproximadamente 1,5 milhão de brasileiros têm dívidas de até R$100. No programa Desenrola, essas pessoas
vão ficar com o nome limpo no banco até o final do mês, claro, se não tiverem outras dívidas. Mas os R$100 não vão ser perdoados, devem ser pagos depois. O programa também deve facilitar a renegociação de dívidas maiores. O governo vai oferecer às instituições um incentivo para que aumentem a oferta de crédito. Nesse primeiro momento, o Desenrola vai atender apenas quem se encaixa na faixa 2 do programa. Pessoas físicas com renda de até R$20 mil por mês e que têm dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro do ano passado. Uma dívida financeira negativada é aquela dívida onde o consumidor contraiu via cartão de crédito, cheque especial, um empréstimo pessoal, um financiamento. Esses são caracterizados dívidas financeiras negativadas. E que esteja, logicamente, já cadastrada, né? Ou no Serasa, ou SPC, em algum órgão de cadastramento de dívidas. Para fazer a renegociação, a pessoa deve ir direto no banco onde tem a dívida. Mas e se o banco não estiver no programa? Liga para o seu gerente e pergunta se está enquadrado no programa ou não. Se não estiver enquadrado, aí o consumidor ele tem a opção em fazer, por exemplo, uma portabilidade dessa dívida ou aguardar mais um pouco, né, para ver se o banco vai aderir ao programa ou não. E como saber se o banco está oferecendo uma boa condição? Verificar qual é a taxa de juros que está sendo aplicada no mercado no momento. Então, por exemplo, a minha dívida é um empréstimo. Então, qual que é o empréstimo que o banco está, qual a taxa de juros que o banco está cobrando para empréstimo hoje? E comparar essa taxa de juros com a taxa de juros que está sendo colocada para o refinanciamento da dívida dentro do Desenrola Brasil. É importante ressaltar que essa taxa de juros ela deve ser menor, né? Porque está dentro do programa, então precisa ser menor do que a taxa praticada atualmente pelos bancos. Para as pessoas que ganham até R$ 2.640 ou estão inscritas no CadÚnico, o programa deve começar a funcionar mais para frente, em setembro. Ao todo, 70 milhões de pessoas se encaixam nos critérios do Desenrola, segundo o Ministério da Fazenda. A partir da faixa 1, onde os consumidores vão fazer o refinanciamento das dívidas junto a varejo, por exemplo, aí nós vamos conseguir sentir um impacto maior, uma maior demanda, uma maior procura por produtos, principalmente do varejo. Nós temos aí já empresas de grandes varejistas, né, que já estão contando, né, com isso, acreditando que vão conseguir aí ter uma alavancagem nas vendas a partir deste período. Dívida a gente sempre tem, né? Mas não, daí se limpar o nome a gente tem que manter certinho, né? Para ter crédito no mercado. Agora o futebol. O Tubarão voltou finalmente a vencer na Série B do Brasileirão. Levou a melhor contra o líder da competição nesse fim de semana, mas continua na zona de rebaixamento. Não deu nem tempo de sofrer. Gol! Menos de 1 minuto de bola rolando, Londrina abriu o placar contra o Vila Nova. Depois da cobrança de escanteio, Moisés desviou e pegou o goleiro de surpresa. Tivemos um bom início de jogo, graças a Deus fui feliz aí. Fizemos o gol e a gente tem que manter isso aí. O Vila sentiu o gol e o Tubarão seguiu pressionando. Mesmo em vantagem, a equipe criou chances até para ampliar o placar durante os primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o cenário mudou. O Vila partiu para cima, mas o Alviceleste conseguiu se defender e concluir o jogo sem tomar gol, depois de 15 partidas. Normalmente, nos últimos minutos é normal toda a equipe dar uma desligada e manter eles acordados foi fundamental. A vitória do Londrina acabou com a seca de 9 jogos sem vencer quase 2 meses. Resultado que não trouxe confiança só para a equipe, mas também para o técnico Eduardo Souza, que conseguiu esse resultado positivo logo na segunda partida com o time. O mais importante, independente do líder, seria a vitória, né? Você vê o semblante dos jogadores, você vê o semblante da comissão técnica, você vê o semblante da diretoria. Para a sequência era importantíssima uma vitória. A situação do Londrina segue preocupante ainda como morador da zona de rebaixamento. A equipe agora soma 14 pontos, mas está estacionada na 18ª colocação. A distância para o Tombense, o primeiro time fora do Z4, é de apenas 1 ponto. Ou seja, é importante manter o foco para a próxima partida, já na quarta-feira, contra o Novo Horizontino. Eu vou cobrar, eu vou instigar esses jogadores para que a gente consiga, a partir dessa vitória, uma arrancada para a gente sair dessa situação o mais rápido possível.
Daqui a pouco, no Globo Esporte, tem mais futebol para você aqui na tela da RPC. A seguir, serventias distritais que estavam atuando em Londrina voltam a atender na zona rural. No próximo bloco, o Meio Dia Paraná vai explicar o motivo. Agora, 12h53. Serventias distritais, chamados por muitos de cartórios distritais, que têm escritórios que funcionavam em Londrina, começaram a suspender os serviços por aqui, na zona urbana da nossa cidade. Passaram a atender apenas na zona rural. Mônica, quais as razões dessa decisão que surpreendeu muita gente nesse começo de semana? É isso, Alberto. Primeiro a gente traz um contexto dessa situação. Nós falamos primeiro aqui também no Meio Dia Paraná, no mês de fevereiro, a respeito dessa decisão de que os cartórios distritais voltassem, então, para a zona rural. A gente lembra que esses cartórios prestam serviços de emissão de certidões de óbito, casamento, mas os 7 cartórios distritais não faziam emissão de registro de nascimento, com base na mesma lei que mudou esses endereços para a sede, para Londrina. Isso aconteceu em 2004, quando uma emenda parlamentar permitiu que os cartórios distritais fossem transferidos para endereços da sede. Desde então, há um impasse entre os tabeliões dos distritos e das sedes. Em 2018, o Tribunal de Justiça determinou que os serviços retornassem aos distritos da Varta, Maravilha, Paiquerê, Lerroville e Guaravera. E, inicialmente, o prazo definido para que a mudança ocorresse era o mês de março. Mas a gente percebeu que houve um atraso e somente agora alguns cartórios estão passando pela mudança. Hoje de manhã, nosso repórter cinematográfico Marcelino Barbosa, junto com o Josué Azevedo, conversaram com alguns clientes que já estavam sentindo na pele essas mudanças e a gente vai acompanhar. Porta fechada aí. Agora tem que ir pro centro, né? Nós que moramos na Zona Norte ficou complicado agora. Não tem outra aqui, né? Não tem. Isso aqui era mais próximo mesmo. Eu vim procurar para fazer uns documentos, autenticação aqui e cheguei aqui, o cartório com a porta fechada, né? E aí fica difícil, a gente tem que correr lá no centro, porque eu acho que no 5 conjuntos só tem esse, né? Aí complica um pouco pra gente. Bom, em fevereiro, então, o prazo inicial definido para mudanças desses 7 cartórios era o mês de março. Mas houve um atraso e somente agora esses serviços estão sendo transferidos. Nós também conversamos com o proprietário de um cartório que fica na zona norte de Londrina e ele falou a respeito dos problemas que vem tendo por conta dessa mudança. A gente já está na região aqui, acho que faz uns 15 anos. Hoje aqui na região, eu sou o único cartório aqui na saúde, aqui nos 5 conjuntos. A gente atende em torno de 400 pessoas por dia e infelizmente essas pessoas hoje vão ter que procurar o centro para ser atendidas, né? Eu tenho 17 funcionários, hoje eu já tinha dispensado 2, hoje dispensei mais 7. Lá é um distrito que diminuiu muito, se for ver hoje não tem 800 habitantes lá, então essas pessoas que foram semana passada, já estão há uma semana lá, não entrou uma pessoa, infelizmente não entrou uma pessoa. Até porque hoje em dia no distrito, antigamente era mais casamento e nascimento. E hoje as pessoas já fazem direto no hospital esse serviço. Então nem esse serviço tem mais. A gente tem esperança, né? Agora está na mão dos advogados, aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, a gente viu que esse empresário disse que vai recorrer dessa decisão para que os serviços não fiquem nos distritos. Assim como ele, né, um outro empresário desse ramo, um outro tabelião, na verdade, disse o seguinte, que houve essa demora, né, de definição do prazo para a mudança de março, mas somente agora alguns cartórios estão mudando, né, de volta para os distritos, porque cada um recebeu um prazo diferente da justiça. Mas de acordo com o tabelião que eu conversei agora há pouco, o prazo final, ou seja, todos os cartórios irão voltar para os distritos já no fim desse mês, entre os dias 24 e 25 de julho. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Assunto importante, até porque muita gente utilizava esses serviços em Londrina e agora terá que procurar outras unidades para fazer aí uma série de atendimentos. 1h em ponto. Trazer para você as informações do tempo, até porque, como eu já antecipei, tem mudanças a caminho novamente, vem chuva por aí na noite de hoje, madrugada de terça-feira. Não será aquela chuva volumosa, mas
vai tomar sim boa parte da nossa região. Aqui na tela, você confere comigo, ó, previsão até de 16 milímetros, o que não é pouca chuva assim, né? Não é aquela chuva constante, mas é uma chuva que vai nos fazer companhia ao longo da terça-feira, que não terá sol, segundo a meteorologia. Mínimas amanhã, 11 graus em Apucarana e 12 em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. E mesmo com chuva, as máximas vão chegando aos 24 e 25. Londrina também terá uma terça-feira de tempo instável, mas na quarta o sol volta a aparecer novamente e as temperaturas variam muito pouco. Amanhã, mínima de 13, na quarta, mínima de 15, na quinta, mínima de 14 graus. E as máximas, 25, 26 ao longo de toda a semana. É esse o panorama de acordo com a meteorologia. Vou trazer agora para você alguns dos destaques do Jornal Hoje desse comecinho de semana. Olá, boa tarde. Um ótimo começo de semana para você. E agora, será que desenrola? Começa hoje a primeira etapa do programa do governo para renegociação de dívidas bancárias. O público-alvo, quem tem renda mensal de até R$20 mil. O objetivo é diminuir o tamanho dos débitos com descontos e facilitando o pagamento. Tomou a vacina da gripe? O inverno está pegando com força em várias partes do Brasil, mas pouca gente tem ido aos postos de saúde tomar de graça essa proteção que ajuda a salvar muitas vidas. A cobertura também está bem baixa em relação à bivalente contra a Covid. Mês de férias escolares e os cuidados para a diversão não terminar em tragédia. Uma menina de 9 anos, turista de São Paulo, morreu afogada numa praia de São Luís. Ela estava acompanhada de parentes que não conseguiram retirá-la da água. Casos que infelizmente se repetem com crianças e adultos. Os bombeiros alertam que turistas precisam redobrar os cuidados. Vem aí a Copa do Mundo de Futebol Feminino e a partir de hoje tem reportagem especial no JH e a primeira é bem saborosa. Você vai conhecer a equipe que trabalha nos bastidores, cuidando da cozinha, da alimentação das nossas atletas. Tem muito mais no JH, não perca, um abraço e até já. Abre espaço agora para as participações dos telespectadores que foram chegando ao longo da edição desta segunda-feira, começando com o Walter, dando boa tarde e dizendo que a Catherine tem que cobrir sempre o Tubarão, pois deu sorte. Catherine, que na noite de sábado participou da transmissão ali pelos canais Globo dessa partida, essa vitória do Londrina sobre o Vila Nova. Célio Veiga, falando do preço dos combustíveis, em Cornélio Procópio, ele abasteceu com a gasolina a R$ 5,97. Ele conta que está andando só o necessário, passeando mais a pé mesmo. Bom para a saúde, né? Até porque no bolso, gasolina 5,97 está pesando e bastante. Participação agora da Júlia, com foto mostrando as lindas cerejeiras. Foto registrada em Arapongas. Mais abaixo, participação do Almir. Muito lindo, o Morro do Gavião em Ribeirão Claro. Ribeirão Claro, que está em destaque hoje na série de reportagens sobre o turismo do G1 Paraná. Já a Roseli Roda, linda reportagem mostrando que a dor do luto pode ser amenizada através da fé, amor e esperança. Parabéns, amigos. Reportagem ali sobre as famílias dos adolescentes mortos no ataque a uma escola em Cambé, famílias que estiveram em Aparecida para reforçar a fé ao longo desse fim de semana. E outras mensagens, a gente tem mais fotos aí, a gente vai cadastrando, mas não dá tempo de tudo, até porque Meio Dia Paraná está terminando e a gente tem que abrir espaço para o Globo Esporte que chega na sequência. Eu me despeço com imagens aí do Manacá, que são bem característicos nessa época do ano, além das próprias cerejeiras que você viu na reportagem desse Meio Dia Paraná. Para rever tudo, só acessar o Globoplay. A você uma ótima tarde e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Dia Paraná. Oferecimento. Viscard faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem.